Você já percebeu que às vezes você arranha sua pele e não sai sangue? Ou até melhor, você nem sente dor? Quando a gente é criança, tem uma brincadeira que é muito comum, que é pegar um alfinetezinho ou uma agulha e colocar no dedo, passando bem rente à parte mais externa da pele, para que esse alfinete ou agulha fique preso. Não sei se você já brincou disso. Bom, a explicação para esses fenômenos você vai encontrar na aula de hoje, que a gente vai falar de tecido epitelial. Vamos entender tudo sobre esse primeiro tecido dentro do nosso bloco de histologia. Vem comigo. Bom, eu já coloquei aqui no quadro algumas importantes informações sobre esse tecido. Na verdade, todo o tecido que a gente estuda, é importante começarmos estudando as células que compõem esse tecido. Até porque você já sabe que tecido é um conjunto de células. Dentro do tecido epitelial, a gente tem três tipos de células que são comuns serem encontradas. As células pavimentosas, as células cúbicas e as células prismáticas, ou colunares. Esses nomes foram dados para elas por conta do formato que elas possuem. As células pavimentosas, elas são achatadas, como está ali no esquema. As cúbicas parecem um cubinho mesmo e as colunares são mais alongadas, formando uma espécie de coluna. A estrutura da célula é determinada principalmente pela função que aquele tecido vai ter. A gente vai perceber daqui a pouco que o tecido epitelial ele pode ser encontrado em várias partes do corpo e por isso ele vai ter mais do que uma função. É um pouco diferente do que o tecido muscular, que a gente, quando pensa na função dele, é só fazer a contração muscular mesmo. No caso do tecido epitelial, a gente tem especializações que serão obrigatórias, que será obrigatório que a gente fale e estude mais sobre elas. Então, vamos devagar, porque eu quero começar assim, ó. A célula pavimentosa, ela vai ter como principal função, ou vai ser encontrada principalmente nos tecidos epiteliais que têm uma função de revestir grandes superfícies. Porque se você tem uma necessidade de revestir uma grande superfície, é melhor que você use uma célula dessa, porque no final você vai precisar de menos células para fazer o mesmo serviço que você faria se você estivesse usando células cúbicas ou células colunares. Então, já para adiantar e dar um grande spoiler, na sua pele, o tecido mais externo é um tecido epitelial. É esse que eu falei que quando você arranha você não sangra e também não sente dor, na maioria das vezes. Esse tecido, ele precisa ser muito grande para poder revestir e recobrir todo o seu corpo. As células com certeza serão do tipo pavimentosas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre as cúbicas e sobre as prismáticas e colunares. Tranquilo? Agora eu quero focar nisso daqui, ó. Quais são as características gerais e mais relevantes dos tecidos epiteliais? E aí eu estou falando de todos os tecidos epiteliais. A primeira característica que a gente sempre fala para vocês é que as células elas têm que ser justapostas, ou elas são justapostas. O que é isso? O que é célula justaposta? Significa que a célula ela está uma do lado da outra, coladinha, sem muito espaço, formando um bloco de tecido. Já que o tecido epitelial ele tem função de revestimento, que foi o que eu falei, ainda tem uma outra também que é de proteção, é necessário que as células estejam muito juntas, muito unidas. E isso a gente dá o nome de células justapostas. Aqui nesse ponto tem algumas questões de vestibular que podem cobrar um detalhe importante para você. Para que uma célula fique realmente colada com a outra, bem unida, quando você olha, né, do lado de fora desse tecido, você vê algo mais ou menos assim como eu estou mostrando, uma célula como se fosse uma mão minha e a outra célula como se fosse a outra, é necessário que na parte lateral dessa célula e principalmente entre os citoplasmas dessas células existam estruturas que prendam elas, que façam com que elas fiquem realmente unidas. Essas estruturas, elas podem ser os desmossomos, que a gente já aprendeu quando falamos de membrana plasmática, elas podem ser as junções comunicantes, junções oclusivas, enfim, tem um conjunto M-desmossomos, tem um conjunto de estruturas que são responsáveis por unir essas células e também uni-las à membrana ou lâmina basal. Você vai entender já o que é. Bom, depois a gente tem a pouca substância intercelular.
Como essas células elas estão muito juntas, muito unidas, coladas entre si, é natural que, como consequência dessa situação, a gente encontre pouca substância entre essas células. Tudo bem? E isso é totalmente diferente do que a gente vai ver nas próximas aulas quando eu falar de tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, nós encontramos uma grande quantidade de substância intercelular. E aqui não, aqui é pouca substância intercelular. Mas que substância é essa, Feitosa? Ora, é água, glicoproteínas, carboidratos, é uma substância amorfa que a gente esperaria encontrar em torno das células, mas aqui a gente encontra em pequena quantidade. Bom, depois avascular e aneural. O que é isso? Avascular e aneural. Significa que esse tecido ele não tem vasos sanguíneos, mas não tem vaso, não tem. Mas por que não tem? Porque não dá para passar em volta das células. Pensa só, se as células estão super juntas, conectadas, como é que eu vou passar um vaso sanguíneo aqui no meio? Não tem como passar. Não dá para passar embaixo? Embaixo é outra história que a gente vai ver. Mas não é mais no tecido epitelial. Vai ser em algum tecido que esteja abaixo daquele tecido epitelial. Tranquilo? E aneural significa dizer que não há sensibilidade, que não há nervos naquela região, não há neurônios naquela região. Como não há neurônios? Quando alguém toca na minha pele, eu sinto. Sim, você sente porque os receptores, os neurônios sensitivos que você possui da pele, eles estão no tecido que está embaixo do tecido epitelial, que no caso é um tecido conjuntivo. Na real, sempre próximo a um tecido epitelial, a gente vai encontrar um tecido conjuntivo adjacente, porque esse cara é que vai trazer nervos, neurônios, tudo bem, para a sensibilidade desse tecido epitelial e também vasos sanguíneos, que são super importantes para trazer alimento para esse tecido epitelial. Então, quando você olha um tecido epitelial, a gente vai ver já aqui na frente, a gente sempre imagina que embaixo haja um tecido conjuntivo adjacente. Tranquilo? E aí vem a tal da lâmina basal. O que é isso? O que é a lâmina basal? O tecido epitelial ele precisa estar sentado, digamos assim, sobre uma determinada estrutura rígida, pouco flexível. E essa estrutura é chamada de lâmina basal. Ela é uma mistura de secreções fibrosas mais glicoproteínas, que fazem parte da substância amorfa, da substância que fica fora das células. Só que abaixo de um tecido epitelial, a gente encontra essa substância bem rígida e formando uma espécie de lâmina endurecida, chamada de lâmina basal. Só para você já ir se familiarizando, quando você olha o desenho de um tecido, como esse que eu fiz aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 células sendo representadas ali. Aqui embaixo eu coloquei uma coisinha roxa assim, mais grossa, representando essa lâmina basal. E aí quando você olha todos os tecidos que eu desenhei para a gente falar da classificação mais à frente, você percebe que em todos eles eu coloquei uma lâmina basal para demonstrar isso para você. Tranquilo? Bom, então essas são as características básicas de todo tecido epitelial, de todo tecido que a gente encontra sendo epitelial no nosso corpo. Você já conhece as células, você já conhece as características. Agora eu quero só fazer uma desambiguação aqui para que você saiba que existem tipos diferentes de tecido epitelial. Aqui eu botei o tipo de revestimento e o tipo de secreção. Entendi. Então quer dizer que ele tem, de acordo com a função que ele vai exercer, a gente poderia até classificar como tipos diferentes? A ideia é mais ou menos essa. Revestimento vão ser todos os tecidos que têm como função revestir uma determinada parte e normalmente está relacionado à proteção daquela região, né? Então você tem revestimento da parte interna do seu estômago, revestimento da sua pele, revestimento da parte externa do seu estômago, revestimento da parte interna do seu tubo digestório, do intestino no caso, né? Porque o estômago faz parte do tubo digestório. Mas enfim, você precisa de vários tipos de revestimentos diferentes. E aí sempre vai ser um tecido epitelial que vai fazer esse papel. Enquanto secreção é um tipo bem específico. Existem glândulas que a gente chama de glândulas exócrinas. Essas glândulas elas são diferentes das glândulas endócrinas, que são aquelas que os endocrinologistas cuidam. As glândulas exócrinas são glândulas que jogam suas substâncias para fora do corpo. Eu vou dar 2 exemplos, você já vai entender de cara. Glândula sudorípara, que é a que forma suor, e aí você pensa, o suor ele é jogado para fora da pele, né? E a glândula mamária,
que é o que a gente encontra nos seios, tanto de homens quanto de mulheres, sendo que no de mulheres há a produção de leite, que também é jogado para fora. Ou seja, são duas glândulas que têm suas funções específicas, mas aí vem a novidade. Elas são formadas a partir de tecido do tipo epitelial. Elas são formadas a partir de invaginações do tecido epitelial. São reentrâncias que o tecido epitelial sofre e aí ao longo do desenvolvimento embrionário daquela criança, daquele bebê, elas vão formando esse tecido especial, essa glândula especial chamada de glândula exócrina. Existem alguns detalhes sobre glândulas exócrinas que a gente vai ver depois em outra aula, que são a classificação delas, como que elas funcionam e por aí vai. Por enquanto eu quero só que você saiba que existem as glândulas exócrinas que são oriundas de tecido epitelial. Porque agora a gente finaliza essa parte falando de função desculpa, e origem, função e origem desse tecido. Eu botei aqui 1, 2, 3, 4 funções. São funções gerais, a gente pode até subdividir algumas delas, mas eu vou ficar somente com essas 4 aqui para a gente destrinchar. Proteção. Cara, proteção acho que é a mais fácil de você imaginar, de você entender como é que funciona. Se você parar para pensar, na sua pele, você possui uma imensa e forte proteção por conta do tecido epitelial, que é o mais externo que você tem aqui em cima. O nosso tecido epitelial, o da pele, ele é queratinizado. O que significa isso? Ele tem células especiais que produzem uma proteína chamada queratina, e essa queratina ela vai se acumulando na parte superior da nossa pele. Ela funciona como um impermeabilizante. Então, o nosso tecido epitelial, ele é um tecido extremamente protetor do nosso organismo. Beleza? Foi só um exemplo. A absorção. Absorção, eu vou pegar o exemplo do pulmão. Dentro do nosso pulmão, a gente tem os alvéolos pulmonares, que são aquelas bolinhas lá que podem encher de ar. E revestindo a parte interna do alvéolo, a gente encontra um tecido do tipo epitelial. Esse tecido, ele é muito fininho, ele é pavimentoso, inclusive, e tem uma função fundamental para a gente, que é garantir a hematose, a troca de gases. Então é esse tecido epitelial lá do alvéolo pulmonar que vai permitir a passagem de oxigênio para dentro do sangue e de gás carbônico do sangue para dentro do alvéolo, para que depois seja jogado para fora. Então, por isso, uma função aqui especial de absorção. Secreção, eu fico com aquelas das glândulas que eu citei para vocês. Tudo bem? Coloco mais aí a glândula sebácea como mais um exemplo que produz sebo e ajuda também na manutenção da nossa pele. E sensorial. Sensorial é interessante, hein? Como assim sensorial? Existem alguns epitélios que eles são especializados em perceber o ambiente. Tem um que chama-se epitélio olfativo. Na parte superior das nossas fossas nasais, nós temos um tecido epitelial que recebe por detrás dele uma grande quantidade de células nervosas. São células odoríferas que conseguem perceber as moléculas, pequenas moléculas que chegam até ela. E é a partir dali, daquele epitélio, que tem atrás dele lá uma certa quantidade de neurônios, que a gente consegue sentir os cheiros dos alimentos, os cheiros do ambiente que a gente está inserido. Beleza? Então tá aqui, função sensorial. 4 funções importantes para você lembrar do tecido epitelial e agora a gente finaliza essa parte dizendo da origem dele. Bom, você já deve ter assistido a aula anterior que eu falei de histogênese e células-tronco. Nessa aula eu expliquei o que era ectoderme, o que era endoderme e o que era mesoderme. Se você não viu, rapidamente, são 3 tecidos embrionários. São 3 tecidos que originam todos os tecidos que nós temos no corpo. A gente precisa saber disso daqui, tudo bem? Então, se você não assistiu, assiste ali aquela outra aula que a gente tem. Mas, por que eu botei os 3 aqui nesse momento do tecido epitelial? Porque eu quero que você saiba que o tecido epitelial é o único tecido do nosso organismo que tem origem nos 3 tecidos embrionários. Como assim? É porque na ectoderme, ou vindo da ectoderme, a gente tem, por exemplo, a formação daquilo que a gente chama no indivíduo adulto de epiderme, que é a camada mais externa da pele. Vindo da mesoderme, a gente tem a pleura, que é uma camada de tecido do nosso pulmão. É epitelial, beleza? Mas vem da mesoderme. E vindo da endoderme, a gente tem o revestimento do intestino, que também
É um tecido encontrado no indivíduo adulto, só que vem da endoderme. Então, o tecido epitelial, como eu disse, é um tecido muito abrangente. É um tecido que é encontrado em várias partes do corpo e, por isso, ele tem essa capacidade, essa característica de se originar de 3 tecidos embrionários diferentes, ou 3 tecidos embrionários diferentes. Tranquilo? E agora a gente vai para a última parte da aula, que é a parte da classificação. Feitosa, cai muito. Cara, no Enem não costumam perguntar sobre a classificação do tecido epitelial. Você vai precisar conhecer, porque pode estar contextualizado em alguma pergunta. Por exemplo, quando o interlocutor da questão fala sobre o tecido epitelial dos alvéolos pulmonares. Você precisa saber que é um tecido epitelial simples pavimentoso. Mas por que isso? Então é o porquê que vai ser perguntado. É porque ele tem que ser fino para passar o oxigênio e o gás carbônico como você tem anteriormente. Mas gravar todos eles, para o Enem, é pouco provável que te perguntem isso. Mas existem outros vestibulares que cobrarão dessa forma. Então é importante você saber. Beleza? Vamos lá. Existe uma lógica nesse processo aqui que eu quero que você já entenda a lógica. A lógica é: se o tecido epitelial tem uma camada de células apenas, somente uma, tipoessazinha daqui, então a gente diz que esse tecido epitelial é simples, ok? Vou até sublinhar aqui para você ver. Se esse tecido tem apenas uma camada, então a gente diz que esse tecido é simples. Desse jeito. Agora, aqui tá até errado, olha só, hein? Aqui é estratificado pavimentoso. Bom que vocês vão ver aqui ao vivo como é que funciona aqui a história. Quando esse tecido tem várias camadas de células, então a gente diz que ele é estratificado, ok? Estratificado. Antes estava simples estratificado, não tá certo. Tá aqui, ó, estratificado. Show? E você perceba que ele tem células pavimentosas. Então, a segunda parte ali do nome do tecido, você pode e deve colocar o formato da célula que aquele tecido tem. Vamos lá de novo. Se esse daqui de cima tem células pavimentosas e uma camada só, então ele é simples pavimentoso. O daqui de baixo, se ele tem células em várias camadas, ele é estratificado. No caso aqui do meu desenho, eu botei pavimentoso. Então, ele vai ter esse nome, estratificado pavimentoso. Quando você vai colocar o nome completo desse tecido, você pode e deve colocar tecido epitelial estratificado pavimentoso. Beleza? Agora, existe um terceiro, que é esse cara que está aqui. Esse cara que está aqui embaixo. Esse cara que está aqui embaixo, ele é um pouquinho diferente. Ele é chamado de pseudo-estratificado. Agora, por que esse falso estratificado? Se você já está estudando biologia há um tempinho, você sabe que pseudo significa falso. É porque quando ele começou a ser estudado, a microscopia ela não era muito bem desenvolvida. Então, quando o pesquisador ele olhava esse tecido, ele só conseguia enxergar as bolinhas que você está vendo aqui, que são os núcleos das células. Ele não via lá o detalhe das membranas. Então, o cara conseguia enxergar a membrana, ou melhor, a lâmina basal. E acima da lâmina basal, o que era visto eram várias bolinhas em alturas diferentes, vários núcleos em alturas diferentes. Aparentemente, parecia que se tratava de um tecido com mais do que uma camada de células, né? Como se fosse alguma coisa do tipo assim, ó. O cara imaginava aqui essa linha pontilhada como se fossem 2 camadas de células, mas olhando um pouco melhor, com microscópios melhores, a gente percebeu que não, era a lâmina basal e as células estavam sentadas, todas elas, formando uma linha apenas, era um epitélio simples mesmo, não era um epitélio estratificado, somente a altura dos núcleos que era diferente. Aí deu-se o nome de pseudo-estratificado. Esse epitélio ele é encontrado na mucosa respiratória, no seu nariz e na sua traqueia. Dessa forma, ele é o responsável por fazer com que haja limpeza do ar que entra no seu trato respiratório. Você percebe que eu botei uns negocinhos verdes aqui em cima, né? Esses negocinhos verdes são cílios. São cílios, tá? Vou puxar aqui o nome aqui, ó. São pequenos cílios. Esses cílios são fundamentais para ajudar na limpeza e na retenção de substâncias que podem causar problemas para o seu pulmão. Então,
resto de poeira, alguns micro-organismos, eles podem acabar sendo retidos por conta desses cílios. Então o nome desse tecido que está aqui, o nome completo dele seria tecido epitelial pseudoestratificado, tá? Você já entendeu essa parte? Ciliado. Ele recebe esse nome, é o nome completo que ele tem. O daqui, tecido epitelial simples pavimentoso, tecido epitelial estratificado pavimentoso. Agora, só para a gente completar essa primeira parte, onde que a gente encontra esse tecido? Esses tecidos. O de baixo eu já falei. Os dois de cima estão ali, ó. Nos alvéolos pulmonares você encontra esse daqui e no endotélio. Diabo endotélio, Feitosa. Endotélio é o tecido de revestimento do interior dos vasos sanguíneos. Pensa só. Os vasos sanguíneos precisam o tempo inteiro fazer com que gases passem para o lado de fora e gases também entrem naquele vaso sanguíneo, com que glicose e outros nutrientes também passem para o lado de fora, para que possa acontecer o metabolismo do indivíduo. E também hormônios que são jogados das glândulas entrem no sangue, ou seja, é uma transição de substâncias constante. Faz todo sentido a gente ter um tecido também fininho, com uma camada apenas de células, parecido com o que a gente encontra no alvéolo pulmonar. Beleza? Enquanto esse daqui, não. Esse daqui ele tem um monte de camadas. Imagina você, se eu pegasse minha unha, arranhasse a minha pele e tivesse só uma camada, possivelmente o meu tecido epitelial ele seria retirado. Na verdade, ó, eu fiquei até marcado, não sei se dá para ver daí de cinza. Tá vendo? É porque nesse ponto onde eu fiz o arranhão, eu arranquei algumas células, mas não arranquei todas. Arranquei principalmente as que já estavam mortas. Por isso que ficou marcado desse jeito. E existe uma grande camada de células embaixo ainda, protegendo a minha pele. A minha epiderme é um tecido desse tipo. E aí, para finalizar, eu coloquei aqui para vocês o tecido epitelial simples cúbico. Quem é esse? É o do néfron, dos túbulos renais. Esse tecido, ele é o responsável pela passagem de substâncias que são levadas para a formação da urina e as substâncias que são retiradas desse filtrado que formaria a urina para trazer de volta para o sangue. Então ele é um tecido também que trabalha fazendo absorções, que trabalha fazendo o transporte de substâncias através dele, mas por conta das suas características e necessidades ele é cúbico. E finalizando, eu coloquei aqui um epitélio chamado de transição, que é o da bexiga. Quando você bebe muito líquido, a sua bexiga, que tem um certo volume, ela estica e fica maior, aguentando um volume maior. Na hora que esse tecido estica, você tem que imaginar que ele deva ter alguma certa elasticidade. Mas não somente pelas fibras elásticas que a gente possa encontrar lá, mas sim também pelas células que formam esse tecido. E aí, essas células, elas não são bem elásticas, elas são só células que podem mudar o seu formato. Elas são cúbicas, quando a bexiga está vazia, e conforme a bexiga vai esticando, elas vão se transformando em células pavimentosas. Então acontece uma mudança, acontece uma transição. Por isso que o nome do epitélio da bexiga é chamado de epitélio de transição. Beleza? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A gente vai ter a continuação dela, na qual eu vou falar sobre epitélio de secreção, que a gente vai falar sobre glândulas e tudo mais. Vai estar aqui no canal, então deixa o seu curtir aqui para mim, se inscreve no canal e manda essa aula para algum amigo seu que eventualmente precise desse conteúdo, desse conhecimento. E claro, deixa lá um comentário aqui na nossa lista de comentários se você quer algum assunto que ainda não tem aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Ó, tira o seu print aí. Até mais.